Bom, e sobre os desdobramentos, o que pode acontecer, os efeitos da guerra na economia, a gente conversa agora. Gentilmente participa do Jornal Jovem Pan o professor Roberto Dumas, de Economia Internacional, instituições como o IBMEC e também o INSPER. Tudo bem, professor? A gente estava acostumado a se ver sempre de manhã, agora estamos aqui à noite. O senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado. Que impacta a economia mundial. Agora sim, professor, estamos te ouvindo. Bom, professor, quando começou a guerra na Ucrânia, a gente sentiu os efeitos muito maiores na economia, a inflação global. Agora, os efeitos desta guerra no Oriente Médio, com 2 semanas, ainda são efeitos muito pontuais, principalmente em relação ao mercado de petróleo. O senhor acha que teremos, com uma possível escalada dessa violência naquela região, também uma escalada na economia, ou o senhor acredita que aquilo vai ficar mais localizado, não vai haver uma pressão global como nós vimos há 2 anos, professor? Veja, não dá para você prever, mas o que a gente pode dizer, o que tem que ficar com os olhos de lince, eventualmente, que pode escalar o preço do petróleo, pode escalar o preço da inflação. Por exemplo, vamos combinar, não precisava dessa guerra. Obviamente que nós estamos falando, se a gente falar da parte humanitária, pelo amor de Deus, isso daí não vamos nem comentar. Mas veja, nós estávamos saindo de uma pandemia, saímos de um lockdown da China, saímos de um problema, não saímos ainda, estamos num problema da Rússia com a Ucrânia, que afetou toda a cadeia logística, isso pressionou a inflação no mundo inteiro, a taxa de juros no mundo subiu, começou a cair, veio a deflagração da invasão do grupo terrorista Hamas, sequestrando, matando civis inocentes, etc., e sequestrando civis para usar como parte como é que se diz? De escudos humanos, e obviamente ele esperava uma resposta de Israel. O problema está justamente aí. Israel já respondeu por ar, mas Israel já convocou 360 mil reservistas e mais 150 mil soldados da ativa para invadir um país que tem 2 milhões de habitantes. Para quê? Para derrubar o Hamas. Só que o Hamas não é um exército absolutamente organizado, vestido de verde, onde você tem, vamos dizer assim, não existe guerra limpa, mas vamos falar, uma guerra suja. Você vai entrar num território altamente, densamente populoso, mais do que Tóquio e Londres, e obviamente nós teremos um banho de sangue de civis. Não estou dizendo que não deva responder, mas isso pode trazer o mundo árabe, Irã, Hezbollah, do Líbano, para dentro da guerra, coisa que os Estados Unidos não gostaria. Se isso acontecer e o mundo árabe se unir contra Israel, aí sim teremos provavelmente um hecatombe muito mais perigoso do que a guerra da Ucrânia, porque estamos falando muito mais do preço do petróleo, e quando o preço do petróleo sobe, a inflação tende a subir, e aí as taxas de juros do mundo param de cair, o preço do gás natural, que é colado no preço do petróleo, sobe, e a Europa, para fazer ajustes na tarifa de energia elétrica, acaba dando subsídio para a população europeia. E isso acaba subindo a curva de juros dos países europeus, colocando mais recessão na Europa. Agora, professor, há algum tipo de risco de desabastecimento? Que a gente se lembra das crises do petróleo dos anos 70, por exemplo, em que houve desabastecimento. A gente se lembra aqui no Brasil as filas das pessoas para encher o tanque. Tinha a questão da inflação também, que as pessoas queriam encher mais barato o tanque. Mas, de qualquer forma, a senhora acha que a consequência principal pode ser no mercado do petróleo, que traria um efeito dominó para outras áreas, claro? Não só no petróleo, obviamente, como você colocou muito bem, no petróleo, no fertilizante, no preço de alimentos, sim, porque grande parte da munição que os Estados Unidos mandava para a Rússia parava em Israel. Então, Israel vai acabar usando essa munição também. Então, você pode afetar, de certa maneira, Putin está gostando disso daí, porque não vai ter munição para controlar essa parte. Agora, acreditar que eventualmente voltaremos numa crise do petróleo de 1973, da guerra do Yom Kippur, ou da guerra de 1979, ou melhor, do choque de petróleo de 1979, quando subiu o Ayatollah Khomeini e caiu o Shah Reza Pahlavi, eu acho um pouco difícil, porque o maior produtor de petróleo do mundo continua sendo os Estados Unidos, seguido pela Arábia Saudita, que é aliado dos Estados Unidos,
Canadá em quarto lugar, China não é o aliado que todo mundo espera, e o Irã está em sexto lugar. Mas desabastecimento eu não acredito, mas um aumento do preço do petróleo, uma diminuição na flexibilização das políticas monetárias e menor crescimento econômico, caso essa invasão por terra traga mais aliados árabes contra Israel, fica complicado. E aí fica outra pergunta, depois que Israel invadir e tentar dominar o Hamas, veja, o Hamas, ele é uma célula. Você pode até matar o líder, mas isso é uma célula, uma nova cabeça vai surgir. E quem vai ficar em Israel? A autoridade palestina, ela não tem legitimidade. Ocupar por Israel não dá. Então fica aquela coisa, quem fica no lugar, sabendo que a autoridade palestina não tem, e o Hamas acaba surgindo do nada, como acaba surgindo dos escombros também. É uma guerra muito, mas muito difícil, e não é combatida de exército para exército, é combatida praticamente com milícia e com o terrorismo do Hamas, que não poupa esforços para usar escudos humanos. Professor Roberto Dumas, de Economia Internacional, como sempre, muito obrigado pela gentileza, um excelente fim de semana e volto sempre. Um abraço. Muito obrigado, um abraço.